partir de agora, através da Rede Salesiana de Escolas, nós vamos fazer a revisão agora do 8º ano, galera, direto dos estúdios Chupa essa manga. E aí você já sabe que o nosso conteúdo programado, deixa eu só pegar aqui, rapidez, ande, peraí. Então, foi que a gente separou, capítulo 1, que lá no seu livro ele tem um nomezinho assim, ó, o mundo moderno e a modernidade, tá certo? O mundo moderno e a modernidade. Aí antes de mais nada, vocês sabem que vai passar som de ônibus, de topic, de mototáxi, de cachorro latindo, menino chorando, o satanás vai passar aqui, mas você presta atenção, ó, aqui no Janzinho aqui, beleza? Tranquilo? Tá certo? Aqui é Rede Salesiana de Escolas, meu filho. Colégio Juvenal de Carvalho, 8º ano, História. Você já sabe quem é? Aqui é o Jan, presta atenção? Então vamos lá, gente, vamos revisar essa provinha que tá fácil, a provinha da sexta-feira, adoro, tá bom? Então vamos lá, gente, uma coisa importante que a gente trabalhou, que não pode deixar batido, é aquela estrutura, presta atenção, peraí, só um momentinho, pra eu organizar aqui o material. Peraí, você tá vendo aí as motos passando, né? Então, o que você não pode esquecer, gente, é aquela estrutura que foi toda a base de exploração no Brasil, que foi o quê? O sistema colonial, o pacto colonial, que na verdade era aquele conjunto de regras, tá certo? Na qual o país que era o conquistador chamava-se metrópole, que no caso é quem? Portugal. Estabelecia, tá certo, sobre aquela região que foi conquistada, o que, meu amigo? Como colônia. E se era uma colônia, era uma base de retirada de quê? De riqueza, meu amigo. De riqueza, meu filho. Tá certo? Então, aí lembra daquela estrutura que nós falamos, que eu desenhei na lousa. Ó, aqui pra mim, ó. Aqueles dois círculos. Que aqui, se você definir aqui como metrópole, aqui vai ser o quê? Colônia. Se você definir aqui como metrópole, aqui é a colônia. Não pode ter dois iguais. Pelo amor de Deus, viu? Para não chupar a manga verde. Tá bom? Então, vamos lá. Se aqui é a metrópole envia para a colônia, vai, manufaturas, beleza. Se aqui é a colônia e recebe as manufaturas, ela envia para a metrópole, que no caso é Portugal, matéria-prima, beleza? Então, esse é o sistema colonial, o pacto colonial. O Brasil era uma colônia e Portugal era a respectiva metrópole. Beleza, então? Então pronto, isso aqui é fácil demais, a gente falou, mas também eu não posso esquecer que toda a base do trabalho colonial que a gente está estudando, meu amigo, ela é a escravidão. Então, meu amigo, foi durante 400 anos a escravidão assombrou o Brasil, tá certo? E é interessante, cara, uma coisa interessante que a gente estudou foi o seguinte, que nesse período tinha um jesuíta, cara, presta atenção, um jesuíta, chamado Jorge, deixa eu me lembrar o nome do cara, era Jorge Benz. Jorge Benz, cara, escreveu um livro, esse jesuíta, desculpa, chamado, só uma aguinha aqui, por favor, o livro é chamado Economia Cristã dos Escravos. Olha o nome do livro do cara, presta atenção. O livro era uma espécie de manual, certo? Era um manual, um guia. Para quê? Para instruir os senhores como deveriam tratar, tá certo? Os seus escravos. Economia Cristã dos Escravos, esse era o nome do livro, tá certo? Com base nisso, esse jesuíta estabeleceu a lei dos 3 P's. Você lembra que nós falamos essa história da lei dos 3 P's? Tá certo? Vai, me lembra aí a leizinha dos 3 P's. Como era o nome dos bichinhos? Como era? Fala pra mim. Como era o nome do primeiro P? Fala. Como era? Pano. Pode ser o pano? Pode. Então se é o pano, olha aqui pra mim. Se é o pano, para vestir. Pano, para vestir. O pão, o outro P, pão, para comer e aguentar o trabalho. E o outro P, pau com U, viu? Presta atenção, pau com U. Se tá pau com E, meu, pega a manga, ó, vai comendo, viu? Então,
para andar na linha, era uma espécie de corretivo. Então, o pano era aquela vestimenta feita por aquele tecido que era utilizado até depois, foi utilizado para ensacar o açúcar. É como se fosse o pano de prato da nossa casa. Então, parece um tecido, não é um tecido fino, um tecido bom. Ok? E o pão era o quê? Uma espécie de uma ração para comer, pobre em vitaminas. E o pau era o quê? O castigo físico. E o mais famoso é o quê? O tronco. Tá certo? O famoso tronco, aquela madeira em que o negro era amarrado nos braços e nas pernas e era chicoteados. Tá certo? Beleza? Então, esse era o tronco. Tá certo? Quando a gente fala sobre a escravidão, a gente pode falar de uma série de coisas importantes, características importantes durante esse período todo que a gente está estudando. Uma delas é o zumbi, o líder do maior quilombo de resistência ao trabalho escravo. Olha, se tinha uma coisa que os senhores odiavam era a existência de quilombos. Olha, se o negro fugia, ele se aglomerava distantemente das fazendas nos famosos quilombos. E aí o maior líder dos quilombos chamava-se Zumbi. O Zumbi dos Palmares, tá certo? Que era uma espécie de quê? O que era o quilombo? Um aldeamento de negros fugitivos. Agora presta atenção. É bem verdade. Deixa eu passar esse avião aí. Parece um avião. Vai, pronto. O quilombo era uma espécie de aldeamento de negros fugitivos. É bem verdade, eu comentei na sala de aula, que nos quilombos não existia somente negros, mas pobres, principalmente aqueles que fugiam da justiça, e índios. Então era um grande símbolo de resistência. Tá bom? Outro também, característica importante, é justamente, olha, houve muita miscigenação durante a escravidão. Muita miscigenação. Cara, é um negócio assim, que a gente chama de mestiço, tá certo? Esse cruzamento. Então, mestiço. O mestiço originário do cruzamento do branco e do negro, já que o negro foi a principal etnia, tá certo? Usada aqui no Brasil como mão de obra, e como havia contato sexual mesmo, então, o mestiço originário entre o cruzamento do branco europeu e o negro africano, aqui chamava-se mulato. É daí que vem a expressão mulato. Branco e negro. Tudo bem? É interessante também que a gente pode destacar durante esse período aquela grande depressão na qual os negros eram acometidos. Lembra a história da própria travessia, a travessia da África, nos famosos navios da morte, que eram os navios tumbeiros ou navios negreiros, que aquela viagem ela durava cerca de 30 a 45, muitas vezes chegava até 60 dias, tá certo? Essa viagem muito demorada, então eles passavam muito tempo dentro daquele navio mal acondicionado, bebiam um copo d'água a cada 3 dias. Então muitos morriam durante a travessia, mas tinha uma depressão profunda, tá certo? Que o escravo que deixava de se alimentar também e podia levá-lo até a morte. Como é o nome dessa depressão? Como é o nome? Fala pra mim. Vai, me lembra aí como é o nome dela. Hã? O nome dela é Banzo. Banzo era a saudade da terra natal. Tá certo? Agora, tem um cara famosíssimo, tá certo? Um cara famosíssimo nessa história toda, quando a gente trata de escravidão. Cara, que faz menção a gente trabalhar, tá certo? Que era aquele, ele foi o primeiro nome do bandeirante que destruiu o mais famoso quilombo da história. O nome dele era Domingos Jorge Velho, o famoso Domingos, tá certo? Mas tinha um cara também que trabalhava na fazenda, que ele era uma espécie de capataz do dono. Ele era encarregado de vigiar a fazenda, tá certo? E punir os escravos, tá certo? Tanto aqueles que fugiam, que eram recapturados, os que conseguiam ser recapturados, tá certo? E disciplinar os negros na fazenda. Era o feitor, o bichinho, tá certo? Então, e aí o que é que nós temos? Nós temos também como importante, olha só, olha aqui a diferença, olha a diferença. Na fazenda aqui no Brasil, tinha a casa grande. Olha o nome, casa grande. Grande, tá certo? E aí, ela era luxuosa? Não, não era questão do luxo. Ela era confortável.
Mas aí o oposto dela, dessa casa na fazenda, que poderia ser um engenho de açúcar, podia ser o que? Uma fazenda de café, que a gente vai estudar isso posteriormente. Aí tinha a casa grande. O oposto dela era a residência dos escravos, senzala, tá certo? Senzala. E claro, gente, tinha um local que era usado para castigar o negro. Presta atenção para você não se enrolar. Existe um local para castigar o negro publicamente, chamava-se Pelourinho. L-O-U, Pelourinho. Ele era um tronco. Mas esse que ficava na entrada da cidade, tá certo? Na entrada da vila, melhor dizendo, ele era chamado de Pelourinho. Era um castigo público. Era uma espécie de um tronco. Aquele tronco que tinha dentro da fazenda. Só que o da fazenda era para castigar particularmente. O senhor castigava seus próprios escravos ali, dentro da sua própria fazenda. Tá certo? Então um negócio assustador. Beleza? Um negócio assim, maluco. Tá certo? Outra coisa também. Jean, tu tava falando sobre essa história de quilombo. Porque quilombo, como eu falei, é um símbolo de grande resistência. Então, já quando os escravos fugiam, como é que esses escravos, que eram chamados de palmarianos, faziam para sobreviver lá naquele quilombo? O que é que esses caras faziam para viver? Eles plantavam, eles criavam animais, tá certo? Eles confeccionavam objetos artesanais. A produção era toda dividida entre eles, tá certo? Que a gente chamava de mocambos. E as sobras, tá certo? As sobras, elas eram guardadas para épocas de guerra. Guerra por quê? Porque tinham bandeirantes que embrenhavam pelas florestas à procura dos quilombos, encomendados pelos próprios senhores, tá certo? E aí guardava em épocas de guerra, tá certo? Colheita, ou para festas também. Então, e outra para ser trocada em vilas mais próximas. Olha só como é que eles faziam. Então era um negócio muito bem organizado. Então não era coisa desorganizada, não. Agora tem uma coisa também que inquieta, que eu falei na aula, que, olha, meu amigo, você precisa entender isso. Porque existe uma relação entre a escravidão holandesa no Nordeste e o quilombo de Palmares. Tá certo? Existe uma relação entre a escravidão holandesa, tá certo, e o quilombo de Palmares. Jean, que relação é essa? Essa relação, gente, ela está ligada justamente ao quê? Ela está ligada àquelas invasões holandesas. Gente, as invasões holandesas, elas aconteceram no ano de 1624 e foi até 1654. Ó, foi de 1624 a 1654. Tá certo? Lembra da União Ibérica, 1580 a 1640? Então, ela pega esse final do período da União Ibérica, as invasões holandesas. Porque as invasões holandesas, nesse período que eu destaquei para você, ela desorganizou a vida nos engenhos, por conta das invasões. E os escravizados, ó, aproveitaram para quê? Para fugir. Por isso que a fuga também é uma forma de resistência. E isso aumentou significativamente o famoso quilombo de Palmares, que tinha por líder, vai, Zumbi. Por isso que era conhecido como o Zumbi dos Palmares. Beleza? Tranquilo? A gente tá caminhando para o final. Então esse assunto, a primeira prova parcial, o assunto é bem curtinho, um capítulozinho, é bem doidinho, né? Então, você não pode errar. Agora é bem verdade também, gente, uma coisa importante. Nesse próprio período que eu acabei de definir, que era a União Ibérica, tá certo? Na qual o rei de Portugal morreu, não tinha herdeiro direto, o rei da Espanha, que tinha um parentesco próximo, passa a ser rei de Portugal de 1580 a 1640. Nesse mesmo período da União Ibérica, os criadores de gado e os bandeirantes, ó, criador de gado, aquela famosa expressão, aonde o boi vai, o homem vai atrás. Não é a vaca não, viu, terrorista? Não é a vaca não. Aonde o boi vai, o homem vai atrás. Ia tangendo o boi, e aí ele ia embrenhando nos sertões. Então, e junto os bandeirantes, meu filho, embrenhando os sertões, saindo do litoral, tá certo? A criação de gado criado solto, tá certo? E aí eles iam em busca de metais preciosos, pedras preciosas,
Então, e aí eles passaram a atravessar aquela linha imaginária de Tordesilhas. Lembra? Que essa parte para cá, Portugal. Essa parte para cá, Espanha. Eles passaram a ultrapassar a linha de Tordesilhas. E aí passaram a incorporar terras que pertenciam à Espanha, agora a Portugal. Se eu só destacar aqui o primeiro, Minas Gerais, onde foi encontrado o ouro. Chupou aí? E lembra que por conta de ser encontrado ouro pelos bandeirantes, qual foi a primeira guerra que estourou em relação ao ouro? Guerra dos Emboabas. Exatamente. Então, porque Minas Gerais foi onde foi encontrado o ouro. E aí, muitos também partiram mais para o sertão. Para onde, Jean? Onde hoje é atualmente Goiás. E também Mato Grosso. Beleza? Então fica ligado nisso aí, viu? Então foram áreas justamente em que foram incorporadas ao território brasileiro. E aí pra gente finalizar com chave de ouro, tá certo? Com chave de ouro, você tem que lembrar daquelas revoltas nativistas em que se criticava indiretamente o governo. As revoltas nativistas, elas criticavam indiretamente. Indiretamente por quê, Jean? Porque eles não se preocupavam com a história da separação política com Portugal. Não se preocupavam com a independência do Brasil. Era apenas para resolver problemas particulares. Então eu posso dizer que as revoltas nativistas, elas eram elitistas. E o quê? Regionais. Em cada ponto. Como por exemplo, a revolta dos Beckman, tá certo? Lembra da revoltazinha dos Beckman? Pois explica para mim, bonitona, o que era a revolta dos Beckman. Vai, eu tô esperando. Tem outra, Jean? Tem. Tem a Guerra dos Emboabas. Tem outra, Jean? Tem. A Guerra dos Mascates. E tem, por fim, a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica. Tá certo? Tudo bem? Então era o quê? Então, a ideia da revolta dos Beckman era justamente o seguinte. Era o combate ao monopólio e aos altos preços pela companhia de comércio que foi criada lá no Maranhão, que não funcionava, que preste, tá certo? E também aos jesuítas, porque lembra que Portugal não enviava a quantidade de escravos necessárias, e aí lá no Maranhão eles passaram a escravizar o índio. Quem protegeu o índio? O jesuíta. E que deu força ao jesuíta? O Estado português, porque vendia africano. Olha só, viu? Então, porque eles passaram, que eles passaram a impedir que os grandes proprietários de escravizar os indígenas. Quem? Os jesuítas. Eles passaram a impedir que os proprietários escravizassem os jesuítas. Essa é a revolta dos Beckman. E a dos Emboabas, gente? Dos Emboabas era que a história... Lembrou forasteiro, lembrou Emboaba. A luta entre os paulistas, que foram os bandeirantes paulistas que encontraram ouro no Brasil, e forasteiros pelo o domínio da região das Minas Gerais, tá certo? Que os bandeirantes paulistas começaram a reivindicar. E muitos foram chamados de forasteiros ou emboabas, foram os portugueses de Portugal, porque superlotou a região de Minas, de Minas Gerais, tá certo? E claro, levou à separação da região das Minas da capitania de São Paulo e a criação da capitania de Minas Gerais. Toma! Aí tem a Guerra dos Mascates. Basta você lembrar de Recife e que mais? Olinda. Então foi a luta dos comerciantes. Onde é que estavam os comerciantes? Olinda ou Recife? Recife, beleza? Tá certo? Então, era a luta dos comerciantes para elevar Recife à condição de vila. Se era para elevar Recife à condição de vila, onde é que estava o diabo do Pelourinho? Olinda. E quem que morava em Olinda? Os produtores de açúcar. Toma, chupou a manga. E, claro, finalizando a revolta de Filipe dos Santos, meu amigo. A revoltazinha de Filipe dos Santos foi justamente... É fácil demais, ela é fácil. Vamos terminar aqui com gostinho de quero mais. Como é que eu posso dizer? Vai, fala pra mim. Foi um movimento de oposição à criação das casas de fundição, que haviam aumentado a exploração da coroa, tá certo? Sobre os mineiros. Casa de fundição, meu Deus, pra quê? Pra derreter o ouro, meu filho.
tá certo? Derretia o ouro, então pesava, derretia o ouro e transformava em barras de ouro. E essa barra já saía quintada. Opa, quintado o que, Jean? Já saía descontado o primeiro imposto do ouro, chamado quinto, a quinta parte do ouro. Aí saiu o brasão da coroa portuguesa e uma numeração na barra de ouro. Pegou aí? Então, gente, eu tô me despedindo aqui, que no mais, você sabe, você vai dar um sababa, e ó, em hebraico chama-se sababa, é o quê? Um gostei, o famoso like, beleza? E vou me despedir daqui e chupa essa manga, galera! Uhul! Acreditar num sonho é viver e educar. A vida abre as portas para um mundo bem melhor. Aprender todos os dias com amor e alegria, com fé e harmonia, abraçamos o futuro, crescendo e ensinando, valorizando o ser humano, seguindo, lutando pra construir um mundo melhor. Mais verdade, gente cheia de vida, mais entusiasmo diante da vida. Desfrute a vida, todo saber. Rede Salesiana de Escola.